Todos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Você está desanimado? Todos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Agora eu senti a missão. Amém? Glória a Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos provê para entrar na tua santa presença, né? Já quero pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra, em reverência à palavra do Senhor. A palavra vai dizer assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Vamos ler juntos? Amém? Quero ouvir a todos, amém? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? A igreja tem que trazer a espada. E todo mundo ter a Bíblia nas mãos, a espada, né? Para poder estar se alimentando e fazendo uso dela, né? A espada, a palavra de Deus é o que nos traz a defesa, né? Amém? Podem se assentar. Eu sempre declaro algo durante a minha caminhada. Eu sempre declarei algo às pessoas, que é: o saber não nos pertence. O saber não cabe à mente humana, e sim à experiência. Muitos homens se perdem diante da fé nos dias de hoje. Por quê? Porque busca saber aquilo que é incompreensível humanamente falando. A ação divina de Deus é incompreensível diante do homem, porque Deus ele não vai revelar diante do homem tudo o que ele tem, as obras que ele vai fazer. Sabia disso? Sabiam disso? Sabe por quê? O diabo ele é limitado, assim como o homem é limitado. O diabo ele tem uma certa patente, uma certa autoridade até um nível humano. Ou seja, quem é onisciente, onipresente? É Deus. Então, conhecer de Deus está reservado a Ele e para aqueles que vivem nele. Então, o diabo ele só vai saber um plano de Deus quando é revelado através do homem, porque não cabe a ele a onisciência e presença. Compreendem? Ele só vai saber aquilo que sai da boca do homem, ou aquilo que está sendo exercitado mediante as práticas. Ele não sabe o que passa na tua mente, mas Deus conhece o que passa na tua mente. Ele esquadrinha o teu coração, Ele visa a tua mente, a tua alma, os teus sentimentos. Então muitas das vezes eu sempre declaro às pessoas que o inimigo ele só pode agir se você entregar a ele os seus planos. Existem coisas que Deus vai revelar a mim e a você que é para ser reservado e guardado entre eu e ele, vocês e ele. Tem coisas que Deus ele permite eu falar diante dos homens, mas existem experiências que o Senhor me limita, porque a Bíblia diz que quando nós estamos unidos a Deus, nos tornamos só com Ele. E o homem ele não compreende as coisas de Cristo, não compreende as coisas de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Agora imagina, você vê uma criança sendo formada dentro do ventre de uma mãe. Olha só. Você pode acompanhar o processo externo, mas interno, só Deus. A ciência não compreende. A ciência ela tenta explicar como é calcificado os ossos, como cresce, mas toda a formação, todo o plano de estrutura em detalhes, cabe a quem conhecer? A quem criou, a quem fez. Por isso que Deus está revelando, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, você sabe que direção o vento está? O homem ele explica toda a fórmula, a ciência do vento, mas ele sabe a direção em que curva o vento faz? Mas quando o vento ele se depara conosco, com o nosso rosto, a gente sabe que direção ele está vindo, sim ou não? Sim. Porque a gente acaba o quê? Sentindo, é palpável. Assim é as coisas de Deus. Para muitos parece ser loucura certas coisas, mas para quem vive, quem sente, quem tem contato, sabe da onde vem e para onde vai. Glória a Deus. Porque está unido aos propósitos de quem o formou. E hoje muitas das vezes o homem começa a criticar e dizer, mas por que se Deus é esse Deus tão bom, tão maravilhoso, permite essas mortes aí fora, permite isso e aquilo? O homem ele só visa o lado dos seus interesses. Se Deus ele propôs ao homem uma escolha, cabe a você saber que direção você vai tomar. Entende? Ele já sabe que direção você vai tomar. Ele já sabe qual é o final lá da sua trajetória. Mas espera aí. Para isso, para mim me incumbir, para mim fazer parte daquilo que Deus tem para com a minha vida, eu preciso fazer o quê? Me render diante dele. Eu preciso fazer o quê? Me unir a ele. Eu preciso fazer o quê? Permitir que o saber parte dele e eu o conhecer. O conhecer ele está ligado ao homem, mas o saber só Deus sabe. Quando Deus chama Ezequiel no vale de ossos, ele diz: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? O que ele declara? Só tu sabes, Deus. Ele foi levado em espírito. Se ele foi levado em espírito porque ele tinha intimidade, ele tinha contato, tinha reverência, e ele sabia com quem ele estava se comunicando. Ele sabia qual era a mão e de quem que era que estava o retirando daquele local e colocando mediante um vale de ossos secos, para mostrar a situação de um povo chamado Israel, trazendo a representação desse cemitério de ossos como a vida espiritual daquele povo que estava morta. E ele disse: então declara aos ossos vida. Deus ele deu autoridade para Ezequiel, porque Ezequiel estava em Deus, Deus estava em Ezequiel. Quando você está unido a Cristo, você está dentro e fora de tempo, porque Ele pode fazer maravilhas através da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas isso só cabe à experiência, a você viver, se você se render e se sujeitar à vontade dEle. Se hoje nós ficarmos olhando para a ciência, ela nunca vai nos trazer um respaldo conclusivo, 100% eficaz. A ciência, muitas das vezes, ela se perde até na própria explicação delas. Às vezes você senta na mesa de um médico, você vai passar por uma consulta, ele já tem até um cronograma, tipo, tá com dor aqui, assim, passa o Buscopan. Doeu assim, passa isso. Sabe? Às vezes eles nem sabem o que você está sentindo, mas eles passam o paliativo, justamente por quê? Porque as características de um sintoma, eles acabam aplicando aquele medicamento para o quê? Para estancar aquela dor naquele momento, para passar aquela dor no momento. Mas será que realmente aquilo que a pessoa está sentindo é o que ele imagina? Por fora ele tem um diagnóstico, mas se for mais a fundo,
Dá para saber o que a pessoa tem, sim ou não? Por que muitas das vezes uma pessoa entra sentindo algo, toma ali um Buscopan, volta para casa e morre? Se tivesse ido um pouquinho mais a fundo, se tivesse gerado um pouco mais de, digamos que, tempo para aplicar mediante aquilo, teria um respaldo mais conclusivo. Assim é a obra de Deus. Se nós aplicarmos mais tempo a Deus, se nós dedicarmos mais tempo a Deus em conhecer, em investigar, em saber e permitir viver o que Ele tem para nós, nós vamos viver as revelações divinas que Deus tem para nós. Meu Deus, aleluia. Peraí, eu vou falar. Eu vi esses dias uma pessoa falando que não cria em Deus, que é ateu e crê numa força maior do universo. Agora você imagina como pode você criar um púlpito, digamos que um púlpito desse aqui. Como é que você vai criar isso aqui? Isso aqui vai se criar sozinho? Tem que ter alguém para criar isso aqui, sim ou não? Sim. Tem que ter alguém que tem sabedoria, entendimento e capacitação para isso, sim ou não? Sim. E quem foi capacitado para nos criar e nos gerar? Deus. E as pessoas às vezes colocam barreiras mediante das suas vidas em tentar compreender segundo o seu entendimento e foge do entendimento humano compreender a Deus. A mente de Deus é incompreensível humanamente falando. Entende? Por quê? Vamos lá. Deus ele pega a mim e a você e faz do pó da terra, do barro. O homem vai falar, mas como? Eu sou formado do pó da terra, do barro. Aí ele vai ficar martirizando aquilo. Não, é impossível. Aí o inimigo já vai soprar na mente dessa pessoa e dizer: meu, Deus não existe. Realmente, como você pode ser um barro? Como você pode ser um barro? Como você pode ter vida sendo um barro, formado de barro? As pessoas vão começar a se questionar em relação a isso. Mas por que, pastor, que o homem foi criado no barro? Não cabe a mim saber o porquê, e sim entender que o que Deus fez é bom, perfeito e agradável. Quando não nos cabe o saber e sim a Deus, cabe a mim o viver. Se eu me coloco na posição de estar apto a viver o que Deus tem, Ele me acopla nas experiências divinas, naquilo que Ele tem nos frutos do teu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Agora, se eu vou contra Deus, se eu começo a questionar muito a Deus e começo a duvidar da soberania dele, o que acontece? Ao invés de edificar a minha fé, eu estou o quê? Matando, derrubando. Então é isso que nós temos que colocar na nossa mente, que o saber pertence a Deus e o conhecer pertence a nós. Porque nós temos que conhecer a Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade Então quando eu passo a buscar o conhecer a Deus, Ele passa a se revelar com a tua soberania através da minha e da tua vida. Deus, eu creio, meu Deus. Aleluia, Jesus. Entende? Às vezes você vai lá, o médico diz que a enfermidade é para a morte. Aí Deus pega você, põe a mão na pessoa, ora, a pessoa é curada. Aí volta no médico, cadê o diagnóstico do câncer, da tireoide, da trombose? Cadê? E aí? Cabe o homem a saber ou a viver? Na medida que você se permite se render diante do Senhor, buscar conhecer a Ele através da intimidade, não ficar investigando a Deus, investigando lá o seu, mas e antes de Deus? A gente tem que seguir o que a Escritura ela diz, amados. E falar: Senhor, peraí, se o Senhor tem algo na minha vida, eu quero manter uma vida de relacionamento, me apresentar diante do Senhor, para que o Senhor expresse as suas vontades, as suas promessas e os seus propósitos diante da minha vida, e eu viva tudo sobre essa terra. Já imaginou? Chega aquele grande dia, Deus, você se depara com Deus, aí Deus vai lá, abre um telão assim, você olha para baixo e fala: rapaz, eu vivi a vida inteira e não fiz nada na presença de Deus.
Aí Deus fala, ó, te dei autoridade para curar, para libertar, para salvar. Para salvar não, né? Para declarar salvação. E você não fez nada. Você não usou nada. E outros Deus vai dizer, você ficou aprisionado a vida inteira nesse sofrimento, sabendo que eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu vim para dar vida e vida em abundância, mas por que você viveu dessa forma? Você vai falar o quê? Ah, não sabia? Você não vai ter essa chance de dizer que você não sabia. Nenhum ser humano parte dessa terra sem antes ser aplicado a palavra da verdade. Há poucos dias atrás, um jovem veio aqui, há cerca de 2 meses, e no final do culto ele se dirigiu aqui com mais outros 2 jovens, e eu comecei a falar ali com ele algumas coisas, e perguntei se ele queria uma oração. Ele ficou meio assim, e ele aceitou a oração, eu orei por ele. Disse algumas coisas que tinha que ser dito, né? Agora, esses dias recebi a notícia que ele foi assassinado dentro de um bar. Agora você imagina essa alma. Ela ouviu a verdade, ele sabia que os dias deles estavam contados. Você sabe se seus dias estão contados? Será que nós devemos perder tempo fora da presença de Deus? Todo começo o diabo vai dizer que todo início na trajetória de Cristo, é cedo demais para você se impor diante de Deus e servir a Ele. E quando chegar no final, Ele vai dizer, agora é tarde demais. O mesmo que diz para você que é cedo demais, é o mesmo que quando chegar no final do túnel, vai dizer, agora é tarde demais. E aí? Para onde irá a nossa alma? O que nós escolhemos viver? O que nós escolhemos estar afirmado? Aonde? Peraí, mas eu não compreendo nada, passou das coisas de Deus, eu não entendo nada. Não precisa você saber de nada, só basta você se render, ouvir a palavra, colocar em prática tudo que as leis de Cristo determinam na sua Escritura. Eu não estou dizendo aqui que você tem que andar de X, Y, Z forma, não. Eu estou dizendo que você tem que andar segundo a palavra do Senhor. Entende? Como é que Deus vai vir buscar uma igreja que Ele não conhece? Como? Diga para mim. Entende? Peraí. Alguém tem que ter uma referência. E essa referência é aquilo que nós recebemos, que é o chamado Espírito Santo. Se alguém aqui chama um Uber, e o Uber vir e não tiver a sua foto, e ele parar ali na porta, ele vai saber quem é você? Não. Mas se ele tiver o seu nome e a sua foto, ele vai saber quem é você, não vai? Assim vai ser Deus. Assim vai ser Jesus. Quando ele vir buscar a sua igreja, aqueles que têm a marca do teu Espírito Santo, a qual ele deixou, ele vai resgatar para voltar com ele. Não estou aqui pregando para você por interesses meus. É interesse do reino. Eu estou aqui porque Ele me chamou para estar aqui. Entende? Deus me elegeu para estar aqui, para proclamar libertação aos cativos, aos oprimidos, dar vista aos cegos. Então Deus nessa noite Ele está querendo fazer o que na minha e na tua vida? Trazer diante das nossas mentes humanas que certas coisas não é para ser compreendido na sua forma humana, mas é para ser vivido em pleno rendimento à tua presença. Eu sempre digo, o quanto você tem se rendido a Deus. Quanto mais você se rende a Ele, mais Ele se revela a você. Às vezes as pessoas vai começar a questionar, pastor, mas eu não vejo nada, nunca tive uma experiência. Quantas vezes você ora por dia? Pastor, eu oro só quando eu vou no culto e olha lá, 1 minuto. Quantas vezes você lê a Bíblia? Pastor, só lê a Bíblia uma vez na vida. E deixa na estante no Salmo 23, Salmo 91. A página chega a estar amarela. E aí? A palavra de Deus é para estar onde? É na estante de enfeite ou dentro de nós avivada? Dentro de nós.
A palavra de Deus, ela foi feita para unir a nós. A palavra de Deus, ela foi gerada como um alimento para nos fortalecer espiritualmente. E muitos, por falta de conhecimento, estão seguindo direções opostas. Diga assim comigo: estar em Deus, não me faz saber, mas me proporciona a viver. Olha o que 1 Coríntios 6,17 vai dizer. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Às vezes as pessoas chegam: pastor, nossa, mas aquela experiência que a gente viveu com o Senhor, comigo não. Com Cristo. Ser instrumento de Deus não toma a glória dele para nós. A glória é de Deus. Se ele acha graça a quem se rende a ele, ele vai usar. Assim como ele usa a minha vida, a vida de cada um que aqui está, ele quer usar a tua vida. Ele quer replicar o reino dele através de você aí fora. De repente, na tua mente, o inimigo vai querer dizer: olha, mas é impossível, porque você não sabe. A Bíblia vai dizer que a sabedoria de Deus, ela vem da onde? Do alto. Aleluia. Hebreus 10:38 vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Se você não souber usar a tua fé, se você não colocar a tua fé em prática, em ação, como nós vamos mover o conhecer e permitir o saber de Deus ser expresso através de nós? Porque assim, a gente vive a experiência e depois Deus explica. Tem um famoso ditado que diz assim: Deus primeiro complica e depois explica. Já ouviram esse ditado? Você sabe por quê? Por quê? Vamos lá. A Bíblia vai dizer que Jesus chama os discípulos para orar. E eles estão orando ali, o Senhor ele estava angustiado, Jesus estava angustiado junto com os discípulos. Falava: vamos vigiar 1 hora. Porém, antes, Jesus ele questionou os discípulos e disse assim: quem vocês acham que eu sou? Alguns disseram: João Batista, Elias. Simão Pedro vira para Jesus e diz: tu és o Messias, filho de Deus. Jesus diz: Pedro, bem-aventurado, que o que foi revelado a ti não foi da carne, não foi do homem, sim do Espírito de Deus. Aleluia. Mas veja só, alguns versículos à frente vai dizer que após eles orarem, Jesus ele reúne os discípulos e diz assim: olha, está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. E eu vou ser morto. Pedro vira para Jesus e disse: não, isso não pode acontecer. Imagina Pedro dando, digamos que um sermão em Jesus, dizendo: não, Jesus, você não vai morrer. Jesus vira para ele e diz: Pedro não, diz: para trás de mim, Satanás. Você acha que Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Jesus estava repreendendo a influência que estava por trás de Pedro. Outra hora, Pedro estava sendo usado por Deus. Mas segundo a tua vontade de não querer ver Jesus afastando deles, ele quis o quê? A vontade dele. Essa revelação vem de Deus quando se trata da sua vontade? Não. A vontade de Deus é oposta das vontades humanas. A vontade divina é opositora à vontade humana. A carne é inimiga da fé. A carne é inimiga da justiça de Deus. É inimiga. Número 1 é o teu eu. Quando se fala de jejum de consagração, olha só, você vai falar: vamos nos abster de alimento por tantas horas para entregar a Deus, como Romanos 12 diz, que nós temos que ser corpo santo, sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Vamos
fazer uma oferta a Deus de jejum, nos abster de alimento, e diz: ah, pastor, se eu ficar 2 horas sem tomar água, eu morro. É assim. Ah, pastor, se eu ficar sem comer meio-dia, eu morro. Eu já fiquei dias. Ah, pastor, mas o senhor é acostumado. Não, é pela fé. Não é a questão do costume, sim, do quanto você deseja se render, se entregar e conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus para quê? Para o saber dele se manifesta através da minha vida. Aleluia. Da forma que ele vai se expressar, eu posso não compreender. Por quê? Porque a compreensão humana, digamos que é o mesmo acesso que a compreensão do adversário. A compreensão divina é inacessável daqui para lá, mas de lá para cá é acessível. Por quê? Porque quando Deus ele se revela através da sua vida, entrega uma revelação de algo futuro, ele está revelando o quê? Algo que ele vai fazer. Entende? Então, se ele é o alfa, ele é o início, ele é o ômega, ele é o início, ele é o eterno, cabe a ele entender o que ele está fazendo. Imagina, Jesus vai para aquela cruz. Imagina Satanás: peraí, Jesus está fazendo muita obra. Jesus está fazendo muita obra e eu preciso dar um cabo nele, eu preciso matar ele de uma vez, tirar ele do meu caminho. Imagina Satanás gritando com raiva de Jesus e dizendo isso. Aí ele pega, faz toda a casinha lá e Jesus é levado na cruz. Mal ele sabia que ele estava cooperando por um plano de redenção. Aleluia. Mal ele sabia que ele estava cooperando com o agir de Deus. A Bíblia diz: agindo Deus, quem? Quem impedirá? Ele achava, porque ele via Jesus como, digamos, como uma ameaça. Ele disse: olha, peraí, eu vou tirar ele da terra, e aí acabou o problema. Aí Jesus vai lá e vem para mim, para você. Aleluia. Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus se dirige a Abraão e diz: olha, você vai ser pai de nações. Está vendo? Os grãos de areia são contáveis. As estrelas do céu, não, assim será a tua descendência. Ele era judeu? Não, não era judeu. Olha só. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus veio para quem? Para os judeus, mas eles o rejeitou. Por que Abraão é pai de nação e ele não é judeu? Por que Deus diz para ele: ó, tá vendo esses grãos de areia na terra? Pode ser contado? Ele não era judeu. Não pode ser contado, né? As estrelas do céu podem ser contadas? Assim será a tua descendência. Lá no início. Aí Jesus vem. Os judeus rejeitam ele e coopera para o plano de quê? Para o plano de quê? Do propósito que Deus fez na vida de Abraão, alcançar os gentios, eu e você. Sabia disso? Alguém rejeitou a Jesus por influência de Satanás. E nessa rejeição, eu e você, nós fomos alcançados. E uma promessa do início que foi feita a Abraão, ela foi se cumprida, porque ele não é judeu. E quem rejeitou ele foi os judeus. Isso abriu porta para os gentios ser alcançado. Ou seja, o pai, o nosso pai na fé, que é Abraão. Sabia disso? Eu estava lendo hoje e eu falei: Senhor, que palavra tremenda, que revelação divina. Porque, irmãos, o homem muitas das vezes vai se perder em meio a certo cenário na vida e vai desistir da fé. Por quê? Porque não está estruturando, enraizando a tua fé na rocha, em Cristo. Muitas das vezes o homem está aplicando mais a sua fé nos seus sonhos, naquilo que quer, naquilo que deseja, naquilo que almeja. Não, eu quero a melhor porta de serviço. Espera aí. Quando Mateus 6,33 diz: mas primeiro buscais o reino de Deus, a sua justiça, e a glória, as demais coisas serão acrescentadas, ele está dizendo: olha, a primícia sou eu, aplique a primícia em mim, e as demais coisas eu me encarrego a
Verdade. O caminho é preparado por Jesus, por Deus, mas para que o caminho venha a ser preparado por Ele, nós temos que estar calçado na preparação do teu Evangelho. Se nós não andarmos segundo a vontade de Deus, para Ele se revelar diante de nós e Ele agir em nosso favor, fica difícil. Deus disse para Jonas: vai a Nínive, prega aquele povo. O que ele fez? Desviou o caminho. Aí o que acontece agora? Deus só tinha um problema, que era Nínive, agora é Jonas o fujão. 2 problemas. Ele não poderia ajudar Deus em ir lá e já resolver o problema, sim ou não? Sim. Não poderia obedecer? Quase custou a vida dele. Quase custou e deu mais trabalho ainda para Deus. Assim somos nós. Verdade. Muitas das vezes nós dificultamos o agir de Deus. Às vezes o homem questiona a Deus e ele não consegue gerenciar nem a própria vida. Imagina Deus ter que governar todas as nossas vidas, gerar oportunidade, guardar, proteger, livrar. Desce lá, vai lá, guarda essa, guarda esse, livra esse, protege esse, bicho. Estou dando livramento. Vai ter um homicídio lá, assim. Tira lá as crianças da escola. Como houve? Aí chega alguém para você e diz: olha, eu tive uma visão. Eu vi isso acontecendo em tal lugar. Aí muitos... Aí acontece. O filho adoece. Começa a xingar dentro de casa. Em vez de agradecer a Deus, Deus está dando livramento. O ônibus atrasa. Começa a procrastinar, em vez de agradecer a Deus. Aí o ônibus é assaltado na frente. Irmãos, a gente não entende a forma que Deus ele age em nosso favor. E se nós não nos impomos em viver segundo a tua vontade, nós vamos partir daqui sem conhecer os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Até quando? Até quando nós vamos preencher os vazios em nós, nas drogas, na bebida, na cachaça, na prostituição? Até quando? Isso são paliativos, são anestesias temporárias. Se você prova de Deus, da essência divina e dos frutos do teu espírito, você não vai sentir vazio. Eu um dia estava lá fora. E se hoje eu estou aqui dentro, foi porque eu encontrei uma verdade. E eu sempre digo, nós só vamos conhecer a mentira quando nós conhecemos a verdade. Uma mentira em cima da mentira vai gerar mentira. Mas uma verdade sobre uma mentira vai nos revelar a mentira. Você concorda comigo ou não? Sim. Eu só conheço o que é falso, conhecendo o que é verdadeiro. Se Deus é verdadeiro e Ele veio para dar vida e vida em abundância, peraí. O que o mundo representa lá fora? Porque ele já diz em 1 Epístola de João 4, acho que 4, 5, 20 diz que o mundo jaz no maligno. O que você precisa, o que você sente, o que você sonha, o que você planeja aí, está tudo na mão dele. O nível que você se rende, ele se revela a você e proporciona o que é melhor para você. Por que pessoas fazem obra de macumba para destruir vidas e famílias e pega? Por quê? Quem não usa a fé para aplicar para as coisas boas, usa a fé para aplicar para as coisas ruins. Sabia disso? E muitos que são vítimas desse ataque perecem. Por quê? Por falta de conhecimento. Muitos não nem por falta de conhecimento. É vergonha na cara mesmo. A realidade é essa. Porque as pessoas sabem, conhecem e praticam. Como é que eu sei que não posso matar? Eu sou um pastor, vou lá fora e mato. E aí? Estou certo? Errar sabendo? Você acha que a justiça de Deus vai ser severa comigo? Em errar sabendo? Hã?
A justiça de Deus vai ser mais severa com quem conhece a verdade do que com quem não conhece tanto a verdade. Eu sempre digo, quanto mais a verdade você descobre, mais a balança da justiça ela recai sobre a tua vida, mais a cobrança é maior para a tua vida. Olha só, Salomão, Provérbios 25:2 vai dizer, olha só, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Salomão era um homem sábio. Olha só, o homem tentava compreender, ou seja, descobrir as coisas de Deus, mas Deus buscava o quê? Encobertar os planos dele. Encobertar os planos dele. Veja só, quando Jesus ele vai naquela cruz, a Bíblia vai dizer que em Jerusalém, o Senhor disse que em Jerusalém, em Samaria, em todas as terras dos confins seriam alcançados pela tua presença. A Bíblia vai dizer que o poder de Deus desceu em Jerusalém, encheu os discípulos e aqueles povos da presença de Deus. Aí o diabo olha e fala, mas espera aí, eu pensei que eu parei Jesus, o agir de Deus. Agora eu olho para um povo que recebeu uma descida do Espírito Santo, como Atos 2 diz, falando novas línguas, cheio do poder e da glória de Deus. E agora, o que eu vou fazer? Vou atacar aquele povo. O inimigo ele não cansa de atacar quem é referência no céu. A Bíblia vai dizer que quando aquele povo eles são atacados, olha só, o poder de Deus estava descendo sobre aquele ambiente, todos eles se manteve ali em Jerusalém, e quando o inimigo resolve atacar eles, os discípulos fogem. E nessa que os discípulos fogem, o que acontece? É pregada a palavra de Deus através dele, os apóstolos. Por isso que Deus ele fez um cumprimento lá atrás e o inimigo não entendia o que Deus iria fazer lá na frente, porque ele achou que parou a glória de Deus através de Jesus e só deu continuidade com a descida do Espírito Santo, enchendo os apóstolos e dando continuidade para alcançar os gentios. Glória a Deus, aleluia. Entende? Então o homem com a tua mentalidade infértil, que acha que sabe, né? Na Torre de Babel eles começaram a edificar e foi crescendo, o Senhor vou repartir as línguas deles. Irmãos, nós somos limitados, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. É isso que eu quero dizer para você. Eu vou resumir a história para você, não vou ficar contando história aqui para você. Uma história de vida mesmo isso aqui, uma história real, né? Porque muitos dizem, mas a Bíblia, pastor, mas será? A Bíblia foi escrita pela mão do homem? Sim, foi escrita pela mão do homem, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Davi matou. Aqui na Bíblia revela homicídio, traição, revela tudo que é ruim, tudo que você pode imaginar. Será que o homem iria denunciar o pecado dele na Bíblia? Mas o Espírito Santo denuncia, sabe por quê? Porque é a palavra da verdade. É a única palavra que não muda, não vai mudar. É a única palavra que está vindo os cumprimento nos dias de hoje e as pessoas não estão percebendo, porque como Romanos 8,5 vai dizer, aqueles que andam segundo a carne só compreendem as coisas da carne, mas aqueles que andam segundo ao Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio 29 vai dizer assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, ou seja, pertence a nós, a nossos filhos para sempre. Filhos é quem? É os co-herdeiros de Deus, de Jesus. Nós que somos salvos por Ele, que fomos alcançados pela graça dEle. Entende? Tem pessoas aqui que o seu coração grita, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Senhor, eu quero viver experiências. Existe um tempo determinado para isso.
mas mediante ao que o Senhor quer entregar de precioso nas tuas mãos, você tem que provar a Ele, aqui mediante as suas ações no dia a dia, que você está apto a receber as bênçãos que Ele tem reservada para ti. De repente, pastor, mas eu já sou abençoado, tá? Mas você não tem nem noção da porção de bênção divina que Deus tem separado para a tua vida. Pastor, mas eu sou feliz. Não, Deus ele não vem para deixar você limitado, Ele vem para transbordar de alegria, ao ponto de você estar ferido e estar sorrindo, estar alegre. Imagina, uma pessoa vai perder a sua cabeça se não negar a Cristo. Paulo diz, não, pode decepar, arranca aí, porque viver em Cristo, morrer é lucro. Glória a Deus, aleluia. Ele entende o valor de estar em Cristo, ele entende o valor de estar posicionado à vontade de Deus. A Bíblia diz, se eu não me engano em Atos 16, que ele informa que ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Inefáveis. Que até para ser contado é difícil. A expressão de Paulo. E muitos acham que conhecem a Deus. Esse dia um jovem falou para mim: eu conheço a Deus, Deus me conhece, está aqui no meu coração. Falei, nem eu conheço a Deus direito, rapaz. Eu estou desvendando experiências com Cristo, estou caminhando com Cristo, estou no comecinho de... E você me fala, conhece a Cristo? Conhece a Cristo? É isso. As pessoas estão se conformando com o seu achismo. Quanto mais eu busco, mais eu vejo que é mais profundo a divindade de Deus. É muito mais profundo. E sabe o que acontece? Quanto mais é profundo, mais eu mergulho. E quanto mais eu mergulho, mais eu vou para cima e vou buscando ser mais preenchido. Isso, em vez de deixar eu frustrado, alimenta a minha fé. Aleluia, glória a Deus. Porque um pouquinho que eu descubro aqui, eu vivo ali. Um pouquinho que eu descobri hoje, eu entendi o que eu passei ontem. Entende? Então, na medida que você conhece a Deus, Ele vai revelando a você as experiências que Ele vem provendo na sua vida. Às vezes as pessoas vão dizer assim, mas o deserto é para a morte. Não é. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. Por que Ele foi levado no deserto? Porque Ele tinha que provar da sensação, da tentação humana. Não pode fugir os processos de Deus. Estava incumbido que Jesus passaria por aquele deserto e seria tentado. Para Ele provar a mim e a você que é possível nós resistirmos à tentação. Como a palavra de Deus diz, que a tentação ela é possível ser resistida. Não é dado nenhuma tentação a qual nós não possamos suportar. A Bíblia nos revela. Eu vi uma pessoa uma vez falando assim, pastor, mas eu não consigo resistir a esse pecado. Falei, conhecer a Deus você conhece. Se você conhecesse por Ele, você resistiria, porque Ele criaria força e daria autoridade para você se posicionar. A pessoa ficou meio assim, pastor, mas... né? Mas eu sempre falo que muitas pessoas elas se recusam a vir para Cristo porque simplesmente elas amam os seus pecados. A realidade é essa. Muitas pessoas se recusam a viver em Cristo porque amam os seus prazeres. O homem ama mais os seus prazeres do que a Cristo. É mais fácil eu estar embaixo da minha coberta essa hora, assistindo Netflix, comendo pipoca, né? Assistindo a novela, né? Sei lá, Big Brother. Tem televisão não assista, né? Do que estar na igreja. Mas eu quero a bênção. Aí quando o calo dói lá, tem igreja. Será que é justo? Será que seria justo alguém relacionar com você e te procurar só na hora que precisa? É bom esse sentimento? Será que esse sentimento que você sentiu agora que é ruim, é chato, Jesus não sente?
Não, vamos falar de novo. Traz esse sentimento para você. Imagina uma pessoa te procurando só quando precisa. É injusto, sim ou não? Sim. Você sentiu aquela dorzinha chatinha dentro de você? Sim. Alguém sentiu aí? Sentiu? Ele sente quando a gente só busca ele por interesse. Não é diferente. Não é diferente. Estou chamando para você se alienar à parede. Eu estou chamando você para se relacionar com quem está vivo. Aleluia. Com quem ressuscitou naquele terceiro dia. Aleluia, Jesus. Que deu a sua vida, que suportou aquele cálice amargo para carregar as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas injustiças. Ele se fez pecador por mim e por você. Se você entender a gravidade disso, o peso disso, você vai compreender o quanto o quanto você não deve negar a Deus em momento algum das nossas vidas. Se eu olho para essa balança e falo, meu Deus, ele se fez pecador para mim estar aqui. Não, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. E o mínimo que ele exige é a atenção de você. Quando você acordar, com o seu joelho no chão, lá na sua cama, falar com ele. Quando você tiver num momento difícil, pegar a Bíblia, se relacionar com ele. Entende? E não buscar refúgio em coisas que, em vez de te trazer para a vida, ao contrário, te afasta dela e provém a morte. Como a Bíblia já diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final dele conduz ao quê? A perdição, a morte eterna. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que se o diabo soubesse que Jesus viria para um plano de redenção, ele teria montado aquele cenário para levar Jesus à cruz? Ele iria cooperar com Deus? Não, Deus, eu vou cooperar com você aí, porque eu sei que vai vir a redenção. E você acha que ele iria fazer isso? Ele veio para tentar o que? Abater os planos de Deus. E nós estamos incumbidos dentro dos planos de Deus. Então a vítima, hoje, eu e você, somos nós. E ele tenta indiretamente ofuscar os planos de Deus que está sobre as nossas vidas. E se nós buscarmos conhecermos os planos dele e estarmos nele, não só vai ser gerado vida aqui, porque o primeiro a desfrutar do fruto do Espírito somos nós, mas nós vamos replicar como uma árvore. Glória a Deus, aleluia. Cabe a você escolher. Creio, Jesus. Pastor, mas eu quero continuar a vida que eu tenho. Continue, mas no céu não entra desse jeito. Não adianta. Pastor, mas eu não quero compromisso com Deus. Continua, no céu não entra. Na prostituição, no adultério, na fornicação, nesse congelador no coração, no peito, no ano próximo, vai para o inferno. Não adianta eu vir aqui falar para você que você vai para o céu e não estou condenando você, porque a Bíblia diz ao homem examine-se a si próprio. Mas eu estou aqui alertando a você que se você não se posicionar, a única vítima e a única pessoa que vai sofrer as consequências é você. Eu sou responsável por mim, pelas minhas escolhas, e eu vou dar conta na contabilidade de Cristo. O livro vai ser aberto. E todas as minhas práticas vão ser expostas mediante a todas as pessoas naquele juízo. Então entenda, tudo que você pratica que desonra a Deus, tudo vai ser aberto naquele grande dia. Se você se sente constrangido mediante isso, busca se render a Cristo, porque Ele é fiel para te lavar, remer, perdoar dos seus pecados, gerar uma nova criatura em você e formar um caráter divino sobre essa terra. Eu sempre digo, olha pessoal, vocês não precisam ficar na dependência de pastor a vida inteira, não na questão de não ter alguém, algum líder para estar submisso a algo, mas ao ponto de você descobrir os propósitos de Deus para aflorar sobre a tua vida as obras de Cristo. Por exemplo, será que só eu aqui estou apto a orar? Não, tem pessoas aqui que estão aptas a orar, mas tem um líder.
É necessário ter um líder? Sim, é necessário. Mas embaixo da direção de Deus, quando Deus abre os olhos do líder e fala, olha, este está apto para exercer isso. Não vai estar só o pastor apto a orar por ti. Vai ter outras pessoas. Às vezes as pessoas vão mirar só no pastor, Quem faz a obra é Jesus. Não sou eu, não. Na medida que eu me rendo e Deus me mostra aqueles que se rendem, eles estão aptos também a ser usados pelo Espírito Santo de Deus. E na mesma proporção o Espírito Santo está apto a você que quer se render à presença de Deus. Entende? Então é isso, irmãos. Não deixe as oportunidades passar. Não permita que o inimigo roube de você os planos que Deus tem para com a tua vida. Louvado seja Deus. Busca conhecer a Deus com todas as suas forças, para que grandes coisas Ele faça, não só na tua vida, mas através da tua vida. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé. Eu vou orar pela vida de vocês. Glória a Deus.